cheio de si. E é uma expressão que a gente leu, inclusive, na semana passada, né? Quando alguém se acha alguma coisa. Alguém sugeriu até que o título da mensagem poderia ser Sissi, né? Que é um famoso também, está se achando. Qual foi o outro? Teve outra parecida com essa, assim, Tássia, está se achando. Essa expressão significa alguém que descobriu em si mesmo em algum momento que você se torna autossuficiente. E a gente está falando do perigo disso, né? E para ilustrar um pouquinho o que a gente vai falar hoje, eu lembrei de duas, talvez, ilustrações que mais tarde vão fazer sentido. Quando você percebe que alguma coisa está querendo tomar de você algo importante. Vou dar um exemplo caseiro, simples. Se você está hoje, você disse, olha, hoje o controle remoto é meu, eu vou assistir o que eu quero assistir, e todo mundo já sabe que era a sua vez mesmo, tá? A família toda concordou que da última vez foi ela, na semana passada foi ele, então hoje é a tua vez. E você pegou o controle, agora você tem o instrumento mais poderoso da sua casa, o controle remoto da televisão, e você fala, hoje é comigo. Aí você deixa o controle na poltrona, e você está assistindo, de repente você começa a querer dar uma cochilada. Não acontece com você, eu sei, mas começa, e alguém vem sorrateiramente e coloca a mão no controle. Quando você desperta e olha para a pessoa, você vai dizer para ela, nananina não, hoje o controle é meu. Queria que você lembrasse dessa imagem em algum momento hoje, quando alguém quer tomar o controle da sua vida. Outra expressão que talvez seja importante como ilustração, de vez em quando acontece na minha casa, por exemplo, algum tempo atrás a gente comprou várias aquelas garrafinhas térmicas metálicas que seguram a água gelada, e a gente deixa a água na geladeira, e mais ou menos tem em casa estabelecido que essa garrafinha dessa cor é minha, a outra é da Rafa, a outra é do Davi, a outra é da Rebeca, e tem outras garrafinhas lá, mas mais ou menos algumas pessoas tomaram posse daquelas garrafas. Então de vez em quando alguém pode se enganar e pegar a garrafa errada, e eu particularmente me engano de vez em quando, e eu pego uma outra garrafa, começo a beber, e chega alguém, meu filho, minha filha, minha esposa, e fala, você está tomando água na minha garrafa. E eu, de vez em quando, né, como pai de família, e eu não recomendo isso, eu não estou dando aula sobre família hoje, mas de vez em quando eu chego e falo, não, essa garrafa é minha, eu comprei, eu dei para você, você pode usar também, mas é minha. Nenhum pai aqui faz isso não, né? Não faz, é feio demais isso. Mas de vez em quando eu faço. O que está embutido nesse princípio? Que se não fosse eu, aquela pessoa não teria o que ela tem. É importante a gente lembrar disso. Claro que, mais uma vez, não é bonito fazer isso. Mas eu queria levar para um ambiente maior e em algum momento mostrar para você que tudo que você tem, alguém te deu. Você pode acreditar que não, mas tudo que você tem foi Deus que te deu. E é importante identificar que Ele nos comanda a não tomar posse como se fosse nosso, mas como se fosse dele. Deixa eu repetir, tomar posse não como se fosse seu, mas como se fosse dele. Quem está comigo aí, diga amém. A gente está falando durante esses dias dessa coisa tão feia chamada orgulho. Agora vai. Foi? Foi. Orgulho. Orgulho, não aquele orgulho que eu tenho dos meus filhos quando eles passam numa prova, quando eles fazem isso e a conquista é maravilhosa, a gente sente orgulho. Esse orgulho é bom. Se a gente quiser chamar de orgulho, pode chamar. Quando Jesus é batizado no Jordão e levanta a voz de Deus e fala, esse é o meu filho amado, e ele não diz que ele tem muito orgulho, mas tem muito prazer. Esse meu filho me dá alegria, me dá prazer. Mas se a gente quiser usar orgulho, não tem problema. Mas orgulho é bom. A gente está falando de um outro tipo de orgulho. Um orgulho que a gente facilmente percebe nas outras pessoas e não gosta, mas dificilmente consegue perceber em nós mesmos. Na verdade, eu coloquei que é praticamente impossível identificá-lo olhando no espelho. É praticamente impossível você olhar para você mesmo e admitir e aceitar que existe orgulho ali.
Não mais, porque semana passada a gente começou a lutar contra isso. E eu acho que alguns de vocês começaram a perceber coisas que precisavam perceber, e eu também. Durante essa semana, em alguns momentos, eu fui percebendo algumas coisas que precisavam ser ajustadas, que eu não chamava de orgulho, mas estava lá, era orgulho de verdade. Eu espero que você também tenha começado a fazer esse exercício, para não ser impossível, mas para ser algo que você decide: eu não vou deixar isso na minha vida. Antes de você vir para a igreja hoje, você olhou no seu espelho. Olhando aqui, eu acho que todo mundo fez isso, né? Porque se tivesse alguma coisa errada, você não ia sair de casa sem primeiro arrumar isso, sem primeiro ajustar isso. O espelho serve para mostrar quem você é, como você está, e fazer o ajuste que é necessário. É importante demais que a gente comece a fazer um exercício de olhar verdadeiramente para quem nós somos, para quem Deus está nos mostrando, jogar luz lá dentro e fazer ajustes. Porque você não vai querer se apresentar carregando essa coisa feia, como você chamada orgulho. Orgulho é algo que nos reduz a nossa capacidade de admitir o que precisamos admitir, de pedir desculpas quando isso é importante e urgente, e de reconhecer o que nós precisamos reconhecer. Admitir, ok, eu admito, eu aceito, eu tenho que admitir. E muita gente vai passar a vida inteira e não vai admitir, vai demorar 1 ano para admitir. Por quê? Porque o orgulho te manteve preso durante aquele ano, não deixa você admitir. Pedir desculpas, você sabe que tem que pedir desculpa, mas não pediu, e a vida aconteceu, e tem gente que nem se fala mais. Não, já perdoei, não, a gente está bem, não está, não foi lá resolver o problema, não pediu desculpas, não, mesmo que você esteja certo. Eu vou pedir desculpa estando certo? Olha aqui para mim, a gente faz isso. Você está certo, você tem que pedir desculpa? É porque a gente acha que está certo, porque a gente tem os melhores argumentos, e todo mundo concorda que a gente está certo, é suficiente. Você pode estar certo nos seus argumentos e o teu coração está errado. É o que mais acontece. Quando você briga com alguém, discute, você pode apresentar os melhores argumentos e está certo. Pronto, briga terminada. Não. Jesus chega e fala: se você entrar nessa briga, ninguém vai sair vencendo. O orgulho vai vencer. Outras coisas podem até vencer. O relacionamento sempre perde, sempre. Então não importa se você está certo ou está errado. Se você percebe a necessidade de pedir desculpa por causa de um coração errado, vai lá e pede, porque isso vai quebrar o poder do orgulho. Tem alguém acordado aqui hoje? Diga amém. E reconhecer o que precisa ser reconhecido. Porque no dia que você entregou a sua vida a Jesus, você ficou diferente das pessoas desse mundo. Alguém diz amém? E tem que ser. Porque é um convite para seguir ao Senhor Jesus, é um convite para fazer o que Ele faz, para imitar o seu procedimento, para olhar para Ele e para tê-lo como exemplo. Ele faz assim, então eu vou fazer igual. E não se esconder atrás desse negócio: não, mas Jesus é Jesus, eu não sou ninguém, eu não posso me comparar a Ele. Não, Ele está fazendo como modelo para que você o imite. Convite para seguir Jesus é um convite para abandonar o orgulho, porque Ele não tem um pingo de orgulho. E quando Ele te chama para uma vida que revela essa humildade. Hoje eu quero contar algumas historinhas para você que estão em 3 ou 4 capítulos do livro de Daniel. Um deles eu quero ler completamente com você, porque é uma história fascinante. Mas você conhece, talvez já tenha ouvido falar, se você já leu o livro de Daniel, ou se você esteve na escolinha bíblica dominical, né, na NV Kids, quando você era pequeno, ou aqui na igreja ou em outra igreja, você deve ter ouvido falar sobre esse personagem, o rei Nabucodonosor, que é um rei, um grande imperador, de um dos maiores impérios que já existiram, o Império Babilônico. O que se conhecia do mundo naquele tempo, a maior parte tinha sido conquistada por Nabucodonosor. Um cara brilhante. E um cara que, quando você lê o livro de Daniel, é extremamente volúvel. Um dia ele está todo feliz com Deus, está todo entregue e humilde diante de Deus. No outro dia ele está completamente arrogante, longe de Deus. Não acredita que ele é grande coisa, que ele é um Deus. Se você for procurar nos escritos antigos a respeito dos caldeus, da turma lá da Babilônia, um dos nomes de Nabucodonosor falava rei da Babilônia, imperador não sei o quê, rei do universo, falando a respeito dele como se fosse um Deus. Então muitas vezes, claro, ele se sentia como essa pessoa, mas ele era um homem brilhante, a quem Deus deu autoridade, a quem Deus deu poder, influência.
E cá entre nós também temos um pouquinho disso. Quando você olha para Nabucodonosor, ou para qualquer grande rei, se você olhar para o presidente dos Estados Unidos ou da Inglaterra, você vai olhar, né, para alguns homens poderosos, o imperador, seja onde for, você vai falar, eu não tenho nada a ver com essa pessoa. Mas deixa eu te falar, em algum nível nós carregamos algo que eles carregam. Mesmo que seja num nível menor, você tem algum poder, você tem alguma influência e você tem algum dinheiro, posses, coisas. Se você dizer, não, André, não está falando comigo, eu não tenho nenhuma dessas três coisas, eu prometo a você que você tem. Cerca de 3 bilhões de pessoas desse planeta que nós habitamos, se pudessem te acompanhar por um dia e observar a sua vida, elas iam falar, você é a pessoa mais rica do mundo. Elas iam dizer para você, você tem mais posse, prestígio, influência, poder e dinheiro do que qualquer pessoa que eu conheço. Estou falando de 3 bilhões de pessoas que hoje queriam viver como você vive. Mas você e eu normalmente pensamos, eu não sou isso tudo, eu sou pouca coisa. E mesmo assim, você corre o mesmo risco de homens poderosos, como Nabucodonosor. Tem 4 personagens famosos no livro de Daniel que interagem com Nabucodonosor. Você vai ver eles em ação nos primeiros capítulos do livro de Daniel. Os nomes que a Bíblia diz que eles têm, os nomes de rapazes hebreus que eles são, o primeiro você conhece bem, Daniel, mas talvez esses 3 para alguns de nós sejam um pouco novidade. Ananias, Misael e Azarias. São os nomes que eles receberam dos seus pais. Cada um tem um significado. Mas quando eles foram levados cativos para a Babilônia, esse grande imperador, Nabucodonosor, o que ele fazia é que ele conquistava territórios, matava muita gente, mas trazia muita gente cativa, muitos prisioneiros. E a sua estratégia não era matar todo mundo e a gente fica como a gente está, não. Era trazer os melhores, os mais notáveis, os mais inteligentes, os mais talentosos para o seu reino. Para quê? Para agregar mais valor. Então a gente ensina a nossa língua, ensina a nossa cultura, ensina os nossos costumes e eles vão trazer o que eles têm de bom. Esses 4 homens eram 4 de muitos que vieram da Judéia como homens muito inteligentes, muito sábios, muito importantes. Lideranças. Mas o rei não gostava muito do nome deles, gostava de nome grande, e começou a mudar o nome deles. Você conhece gente que não pode ver uma pessoa que arruma um apelido para ela? Tem gente que é assim, nunca chama a pessoa pelo nome certo, né? Gosta sempre de fazer uma brincadeira. Eu acho que o rei era um pouco assim, e o seu capataz também. Então os nomes que eles receberam dos reis foi Beltesazar, esse nome aparece, e é Daniel, e os famosos Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens têm histórias que entrelaçam com a do rei Nabucodonosor. O primeiro capítulo de Daniel fala que Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias do rei e foram cada vez melhores, se tornaram melhores. Depois você lê lá. No capítulo 2, Nabucodonosor vai começar a ter sonhos. E ele tem um monte de sonho, de vez em quando, é um cara sonhador mesmo. E ele tem um sonho e ninguém consegue decifrar. Na verdade, ele fica atordoado com aquele sonho, ele chama todos os sábios, todos os magos, todos os intérpretes, fala, eu quero que vocês digam o que significa esse sonho. Aí o pessoal pergunta, conta o sonho, rei. E ele fala, não vou contar. Como é que é? Se o senhor quer que a gente dê uma interpretação de um sonho, o senhor não vai contar o sonho, eu conheço vocês. Se eu contar o meu sonho, vocês vão inventar qualquer coisa para eu ficar feliz. Então, se vocês são bons mesmo, conta qual foi o sonho que eu tive. Olha o cara maluco. E se não contar, vai morrer todo mundo. Você tem que ler a tua Bíblia. Está lá escrito isso. E vai morrer todo mundo mesmo. Inclusive Sadraque, Mesaque e Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que faziam parte dessa turma toda. E o cara já estava indo para executar todo mundo, chama todo mundo, vai matar todo mundo. Daniel fala, por que isso está acontecendo? O que está vendo? E eles explicam, não, o rei pediu, mas o rei não falou o sonho, não falou, e quer que a gente desculpe. Aí ele fala, me dá um dia. Deus vai falar comigo. E exatamente isso acontece. No dia seguinte, Daniel se apresenta ao rei, conta o sonho dele que ele teve, ele fica impressionado, conta por que ele sonhou aquilo, e ele se joga no chão, o rei, o imperador do mundo, se joga no chão e fala, Deus é grande demais, e louva o nome do Senhor, e coloca Deus lá em cima, e tudo bem. Os anos se passam, e esse rei volúvel agora se torna extremamente arrogante outra vez, e ele manda construir uma grande estátua, porque o reino da Babilônia é absurdamente rico, grande, poderoso. Imagina uma estátua de quase 10 andares, um prédio de quase 10 andares.
é uma estátua de ouro. Eu não sei se era ouro maciço, mas devia ser, eles tinham muita grana. Uma estátua apenas para que todo mundo que passasse, olhasse de longe, observasse e falasse: meu Deus, ali existe um reino muito poderoso e muito rico. E ninguém vai se aproximar, porque eles são poderosos demais, fortes demais, conquistaram todo mundo, seus soldados são os melhores. Ninguém se aproxima. Ele tinha lá um monumento para revelar a sua grandeza, uma estátua imensa, todo mundo tinha que adorar a estátua. E o capítulo 3 mostra quando esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se dobram diante da estátua. E mais uma vez o rei fala: não vai se dobrar? Então vai morrer. Vou te dar mais uma chance. Rei, não precisa dar outra chance. Nós não vamos nos dobrar. Nós decidimos que vamos adorar só o nosso Deus. E são jogados numa fornalha e não morrem. E Deus vai lá estar com eles. Tem uma quarta pessoa. Você já viu um adesivo, o quarto homem da fornalha? Todo mundo sabe o que significa, né? É o próprio Filho de Deus que se apresenta ali junto com aqueles homens para protegê-los, guardá-los, estar com eles. Porque Ele está sempre com você. Mesmo quando a coisa está pegando fogo, Deus está contigo. Alguém diz amém? E eles saem ilesos da fornalha. Quem jogou eles na fornalha morreu por causa do calor. E eles saem ilesos. Quantos creem que isso realmente aconteceu? Para não dizer que eles não queimaram nada, queimaram as cordas que estavam segurando eles. Esse é o tamanho do poder do nosso Deus. E mais uma vez Nabucodonosor se joga no chão e fala: o Deus de vocês é demais. E ele adora Deus e fala para todo mundo tem que adorar esse Deus. Esquece a minha estátua, ninguém precisa adorar mais isso. Vamos adorar o Deus que é infinitamente maior. Ele é volúvel, ele vai e volta nas suas opiniões a respeito de Deus. O tempo passa, 25 anos depois, esses caras ainda estão trabalhando para o rei em algum nível. 25 anos depois, o rei tem mais um sonho, ninguém consegue decifrar, e chamam Daniel. E esse capítulo eu quero ler com você. Acompanha aqui comigo. Deixa eu só beber água, porque são vários versículos. Enquanto eu estiver lendo, você tem 2 alternativas: só ler ou dizer: Espírito Santo, fala comigo. Eu percebo que na leitura Deus está falando com a gente, amém? Diz assim, Daniel capítulo 4, versículo 1. E é o rei que vai falar: esta é a proclamação que o rei Nabucodonosor enviou a todos os povos, de todas as línguas, em todo o mundo. Saudações, paz a todos. Quero que todos saibam dos sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Ele vai contar a história inteira para você entender isso. É quase impossível acreditar, foi um grande milagre. Agora eu tenho certeza de que o seu reino é eterno. Agora sei que ele reina para sempre. É o rei louvando a Deus. Eu, Nabucodonosor, vivia tranquilo e feliz no meu palácio. Certa noite, tive um sonho que me deixou muito assustado. Estando deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente me deixaram horrorizado. Por isso chamei ao palácio todos os sábios da Babilônia e determinei que me dissessem o significado do sonho. Dessa vez ele contou o sonho. Mas quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram e eu contei o meu sonho, essa turma toda é gente que entende do assunto, tá? Eu contei o meu sonho a eles, nenhum deles foi capaz de me dizer o que significava. Finalmente apareceu Daniel, a quem eu chamei Beltesazar, em honra ao meu Deus. Olha só que legal, você ganhar um nome, né, de alguém que vai te chamar em honra ao Deus dele. Você não ia gostar, né? O homem em quem, olha como é que ele achava que Daniel era, o homem que é o espírito dos deuses santos. Então eu contei a ele o meu sonho, disse a ele, agora vem o sonho: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos deuses santos está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Explique a visão que eu vi do meu sonho com a sua interpretação. Escute, estas são as visões que eu tive quando estava deitado em minha cama. Eu vi uma grande árvore no meio da terra, e essa árvore crescia sem parar, forte, alta, que encostou com a copa no céu, até que podia ser vista de todo mundo. As folhas da árvore eram bem verdes e bonitas, seus ramos estavam carregados de frutos, suficientes para todos se alimentarem. Os animais do campo vinham descansar à sombra da árvore e as aves faziam seus ninhos em seus ramos. Então, deitado em minha cama,
vi uma sentinela, um soldado, um anjo de Deus descendo do céu. E ele gritou em alta voz: derrubem a árvore, cortem seus ramos, arranquem suas folhas, espalhem os seus frutos e espantem os animais, a sua sombra, e tirem as aves dos seus ramos. Mas deixem as raízes e o toco amarrado com uma grossa corrente de ferro, de bronze cercado de erva. Mas deixem as raízes e o toco amarrado. Já li ali, né? Desculpa, a parte amarela que é isso aí. Essa parte amarela que parece que ele muda completamente faz uma curva no discurso. Ele está contando sonho para Daniel. Uma árvore grande, tão grande que chega no céu, todo mundo vê. Ele fala que a árvore tem folhas verdes, frutos que todo mundo pode comer. Ou seja, ela se basta. A árvore é maravilhosa. E de repente parece que ele vai falar de gente, vai falar de homem. No mesmo versículo, ele será molhado com o orvalho do céu, está falando do toco que sobrou da árvore, será molhado e se alimentará da erva do campo como os animais. Por que eu estou dizendo que parece que ele está falando de homem? Por causa do próximo versículo. Durante 7 anos, terá pensamentos de animal em vez de pensamentos de homem. Ele está contando sonho. Isso foi decretado pelos vigilantes por ordem dos santos anjos. O decreto foi dado para que todos os homens saibam, e tudo que está acontecendo tem esse propósito, para que todos os homens saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo. Ele dá os reinos a quem bem entende, até o mais humilde dos homens. Posso pedir para você ler comigo esse versículo? Vamos lá? 1, 2, 3 e... O Altíssimo domina sobre os reinos do mundo. Ele dá os reinos a quem bem entende, até ao mais humilde dos homens. Esse é o versículo 17, no finalzinho. Este, Beltesazar, foi o meu sonho. Agora diga-me o seu significado. Ninguém mais pode me ajudar na interpretação. Ninguém conseguiu. Todos os sábios do meu reino falharam, mas eu sei que você pode responder, porque o Espírito dos deuses vive em você. Então, Daniel, Beltesazar, ficou por algum tempo sentado em silêncio, aterrorizado pelo sonho. Finalmente, o rei disse: Beltesazar, não tenha medo de me contar o significado do sonho. Beltesazar respondeu: Daniel, majestade, eu gostaria que os acontecimentos revelados pelo sonho fossem destinados aos seus inimigos e não ao rei. A árvore que o rei viu crescer até o céu, que é vista por todo mundo, com as suas belas folhas verdes, com ramos carregados de frutos, dando sombra aos animais e ninho às aves, aquela árvore, majestade, é o Senhor mesmo. O Senhor cresceu e se tornou muito forte. A sua grandeza chega até o céu, o seu reino até os confins da terra. E ele vai começar a dizer: você não soube como lidar com isso. Então, majestade, o Senhor viu um anjo de Deus descendo do céu e gritando: cortem, destruam a árvore, mas deixem as raízes e o toco cercado de erva, amarrado com uma grossa corrente de ferro e bronze. Ele ficará molhado do orvalho do céu, e durante 7 anos comerá erva como os animais. Opa, segurei aqui o botão. Mais um. Aqui, 23, segurei o botão aqui. Majestade, foi o Deus Altíssimo quem deu essa ordem. Eita, isso vai acontecer sem dúvidas. O Senhor será expulso do palácio e vai viver pelos campos como um animal comendo capim, como um boi molhado pelo orvalho da noite. E assim o Senhor vai viver durante 7 anos. Algumas Bíblias trazem 7 tempos. Até aprender que, vamos lá todo mundo junto? O Deus Altíssimo é o dono de todos os reinos dos homens, que Ele dá o poder a quem bem entende. Mas as raízes e o toco ficaram na terra. O que isso quer dizer? Isso significa que o Senhor receberá o seu reino de volta, depois de aprender que o céu domina sobre a terra. Portanto, ao rei, agora ele vai dar conselho ao rei Nabucodonosor: escute o que eu digo, pare de pecar. Que pecado? O pecado do orgulho.
Faça o que o Senhor já sabe que é certo, nada de injustiça, tenha compaixão dos pobres, seja bom para eles. Quem sabe, assim Deus terá pena do Senhor e não o castigará. Conselho fantástico, vamos seguir esse conselho, rei. E ele parece que não vai. Mas tudo isso acabou acontecendo mesmo ao rei Nabucodonosor, exatamente como Daniel falou. 12 meses depois do sonho, ele estava passeando pelo terraço do Palácio Real, e numa frase apenas, ele começa a revelar tudo que está no coração dele, dizendo, cheio de orgulho, eu mesmo, com o meu grande poder, construí essa bela cidade da Babilônia para ser a minha casa, a capital do meu grande império. Parece que não tem nada demais, mas está revelando muita coisa que está lá dentro. Ele ainda estava falando, quando ouviu uma voz que vinha do céu, rei Nabucodonosor, esta mensagem é para você, você já não é o rei desse grande império. Seu tempo terminou. Você será expulso do seu palácio e vai viver com os animais do campo, vai comer capim como os bois durante 7 anos, até compreender que Deus é quem domina sobre os reinos da terra e os dá a quem Ele quer. E naquela mesma hora a profecia se cumpriu. Nabucodonosor foi expulso do seu palácio e passou a comer capim como os bois. Pensa comigo. O cara é o imperador do mundo, imperador de tudo que se conhece que é a terra naquele tempo. E agora ele foi rebaixado ao pior estado que alguém poderia estar. Alguém que foi roubado de si mesmo. Esse cara se torna uma pessoa que tem uma doença tão grave na sua mente que faz ele acreditar que ele é um animal e ele vai comer capim. Você está pensando no almoço nesse momento? Imagina isso, comer capim como os bois, vivendo ao ar livre. Olha como é que a coisa é dramática. Ficou molhado como o orvalho da noite, seu cabelo cresceu como penas de águia e as suas unhas ficaram enormes como garras de pássaros. Meu Deus! Isso chama-se licantropia. Essa é uma doença que ela foi registrada. Existem alguns casos de pessoas que experimentaram essa coisa horrível, que é perder completamente o controle da sua própria identidade. É um transtorno psicológico no qual um ser humano acredita ser ou ter se tornado um animal. Não é você dizer, eu sou isso, eu sou aquilo. Não é nada disso. É se comportar como alguém que não é mais homem, que perdeu completamente as qualidades de homem, de ser humano, e fazer igual está escrito aqui, começar a ficar na rua, sendo molhado pela chuva, porque um animal vai procurar talvez algum lugar, mas vai comer erva, capim, e vai viver assim 7 anos. Não entenda mal, eu espero que você entenda que, Deus será que vai me castigar desse jeito por causa do meu orgulho? Ele está querendo mostrar o que o próprio orgulho faz com a gente, o que a arrogância muitas vezes faz com a gente. Ao fim daqueles 7 anos, graças a Deus tem um final feliz, eu, Nabucodonosor, olhei o céu e a minha mente voltou a funcionar como mente de homem. 7 anos. Eu fico pensando como é que a mente dele funcionava durante os 7 anos, preso, aprisionado numa situação que ele não podia sair. Mas agora voltou. E eu louvei. É interessante que antes dessa vírgula eu pensei que Nabucodonosor poderia ser como algumas pessoas que a gente conhece. E ao fim de 7 anos, recobrar a sua mente, olhar para o céu e levantar o dedo. Por que o Senhor fez isso comigo? E começar a dizer e reclamar. Eu não mereço, seja o que for, o que foi que eu fiz, e seja o que for. Mas ele fala, eu comecei a louvar e adorar o Deus Altíssimo e dei glória àquele que vive para sempre, cujo domínio é eterno, cujo reino dura para sempre. Quando comparamos ele a todos os moradores da terra, eles não valem nada. Ele é tão poderoso que faz com o que quer, que faz o que quer com anjos ou com moradores desse mundo. Não há ninguém capaz de fazê-lo parar. Ninguém pode dizer a ele, o Senhor não pode fazer isso. Quando a minha mente voltou ao normal, recebi de volta a minha honra, o meu poder e o meu reino. Meus conselheiros e auxiliares me procuraram e fui novamente proclamado rei com muito mais honra do que antes. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro o Rei do céu, o grande juiz, porque eu amo essa parte,
todos os seus atos são justos e bons. Você entende isso? Todos os seus atos podem não ser compreendidos. Todos os seus atos você pode não entender. Você pode até ficar chateado com alguns dos seus atos, mas a verdade é que todos eles são justos e bons. Ele pode humilhar os orgulhosos, fazendo-os arrastar-se no pó. História fascinante. O rei mais uma vez se dobra diante da majestade do nosso Deus. 40 anos se passam, Nabucodonosor morre, e a influência babilônica no mundo começa a diminuir, começa a aparecer um novo império. Os impérios apareciam porque eles iam conquistando o que já existia, guerras, batalhas, e o novo império, o império persa, através de Ciro o Grande, que era um estrategista fantástico, sabia muito bem o que ele estava fazendo. E como a gente foi apresentado a Nabucodonosor, depois dele quem está governando? A sua filha, ele tem a sua esposa, a sua filha se casa com um homem, ele não é o filho dele, mas é o genro dele que vai ser o próximo rei, um homem chamado Nabonido, que tem um filho que se chama Belsazar. E esses dois homens é que vão governar agora a província da Babilônia. Um deles responsável pelo exército, liderando os exércitos, Nabonido, e o outro controlando a cidade. Com essa ascensão do Império Persa, os exércitos da Babilônia começam a perder as guerras. Nabonido é derrotado vez após vez após vez, até não aguentar mais, se render e fugir. Foge para as montanhas, ninguém mais sabe onde ele está. Belsazar não faz ideia do que aconteceu, mas ele percebe que toda a cidade agora está sitiada pelos persas. Chegou aparentemente o final da sua história, só que ele é tão arrogante, Belsazar, tão orgulhoso, que ele acredita que nunca ninguém vai entrar naquela cidade. E para coroar a grandeza e a majestade da sua cidade, ele dá um grande banquete na mesma noite em que a cidade está toda sitiada. Ele não sabia que o Império Persa, com seus soldados, já tinha feito o desvio de um rio que entrava na cidade, que começa a baixar as suas águas, dando opções para eles conseguirem entrar na hora certinha, que vai ser daqui a pouquinho. Mas ele acredita que a cidade é impenetrável. Ele está lá gritando: não vai ter golpe, não vai ter golpe. Já viu isso em algum lugar? E eles têm vários deuses na Babilônia. O mais importante, o principal de todos, era um ídolo chamado Marduk. Não confundir com Marduk, que é nosso zelador aqui da igreja. O Marduk, ele tinha lá eles pegaram aqueles deuses, colocaram no salão da festa, pegaram todos os outros deuses que eles tinham conquistado de outros, porque o Nabucodonosor tinha essa mania de colecionar ídolos. Ele ganhava uma cidade, conquistava uma cidade. Onde é que é o templo? Vamos lá. Pegava os ídolos, trazia. Com isso ele estava dizendo: os seus deuses não valem de nada, os nossos deuses sempre vencem. Pegou todos aqueles ídolos e colocou ali em volta de Marduk, como se fosse para humilhá-los. Só que Nabucodonosor, quando conquistou a Judéia, Jerusalém, perguntou: onde é que é o templo? Apontaram, chegaram no templo, pega lá os ídolos que tem. E olharam, não tinha nenhum, porque eles não adoravam ídolos. Eles tinham uma ordem de Deus de nem fazer ídolos, nem adorar a ídolos. Então, como não tem ídolos, eles pegam os utensílios do templo, pegam taças e pratos e outras coisas. E Belsazar fala: traz também aqueles pratos, traz também aqueles copos, aquelas taças, vamos usar. E eles começam a beber nas taças do templo de Salomão. E no meio da festa, está tudo bem, está tudo tranquilo, fica tranquilo, gente, daqui a pouco isso vai passar, daqui a pouco a gente vai voltar. No meio da festa, Belsazar olha para a parede. Você já conhece essa história? Né? Começa a aparecer um dedo, sei lá como é que é isso, e começa a escrever na parede. Eu acho que o reboco começa a cair, e aí ele começa a perceber que tem alguma coisa acontecendo. Será que eu estou vendo isso direito? E de repente todo mundo está vendo a mesma coisa. E a Bíblia fala que Belsazar fica apavorado, que ele perde a força das pernas, e ele não tem mais força, e a música para, e a festa para. E se alguém está segurando um copo, o copo cai. E o rei fica desesperado e mais uma vez faz o que ele sabe fazer: manda chamar todos os sábios, todos os magos, todos os intérpretes. O que está acontecendo aqui? Por que isso está acontecendo? O que isso significa? E ninguém consegue. Mais uma vez, ninguém consegue. Eram péssimos esses caras, não conseguiam decifrar nada. E aí a mãe dele, a mãe do rei, lembra
de alguém com quem o seu pai, Nabucodonosor, teve várias interações. Manda chamar Daniel. Está velho, seus 70 e poucos anos. Naquela época isso era bem velho. E ele serviu ao Senhor por toda a sua vida. E a maior parte da sua vida ele serviu a Deus mesmo estando na Babilônia. E ele é chamado e trazido à presença do rei. E ele está diante do rei, diante de toda a sua arrogância, diante de todo o seu desespero. E veja o que acontece em seguida. Porque o rei, ele fala: quem decifrar isso para mim vai ser o terceiro no meu reinado. O meu pai é o primeiro, eu sou o segundo, você vai ser o terceiro. E Daniel respondeu: majestade, guarde os seus presentes, eu não quero nada, ou então ofereça tudo isso a outra pessoa. Mas eu lerei a inscrição para o rei e lhe direi o significado das palavras. Ó rei, o Deus Altíssimo, você já ouviu falar dele, a gente fala bastante dele aqui na Babilônia, deu ao rei Nabucodonosor, que viveu antes do Senhor, seu avô, um grande reino, muito poder, honra e glória. Você pode repetir comigo? Reino, poder, honra e glória. A gente usa muito essas palavras nas canções que a gente canta na igreja. A gente pouco percebe como elas afetam a nossa vida. Todos nós queremos um pouquinho de reino, poder, honra e glória. E frequentemente nós recebemos. Qualquer coisa boa que você faça, qualquer conquista, qualquer dia que você está mais bonitinho, mais arrumadinho, mais bem maquiado, você recebe um pouquinho disso. E Daniel está simplesmente revelando algo que ele tinha que saber. Isso não é seu, foi Deus que te deu. Foi Deus que deu ao seu avô um pouquinho, emprestou um pouquinho da sua própria honra, glória, poder e domínio e reino. O meu Deus, que é Senhor sobre todas as coisas, é que emprestou a Nabucodonosor um pouco da sua soberania e grandeza. Mas, quando o coração de Nabucodonosor ficou cheio de orgulho, e cá entre nós, Belsazar, essa história é famosa, todo mundo sabe que isso aconteceu, 7 anos vivendo como bicho, o próprio rei, o imperador da Babilônia, ninguém sabe, todo mundo sabe o que aconteceu, ele explicou para todo mundo, ele contou para todo mundo, está escrito. Por causa do seu orgulho, Deus o arrancou de seu trono e acabou com a glória que ele tinha. Até que entendeu, vamos lá todo mundo junto, que o Senhor Altíssimo domina sobre o reino dos homens e Ele mesmo escolhe quem quer para governá-los. E o Senhor, rei Belsazar, que reina no mesmo trono, mesmo sabendo de tudo isso, não se humilhou. Não reconheceu a grandeza de Deus. Como é que ele fez isso? Como é que ele revela isso? Mas desafiou o Senhor dos céus e trouxe para essa festa as taças sagradas do seu templo. O Senhor, seus convidados, suas esposas, outras mulheres beberam dessas taças, enquanto louvavam deuses. E ele talvez comece a apontar para cada um daqueles deuses, feitos de ouro, de prata, de bronze, de ferro, madeira, pedra, deuses que não veem, nem ouvem, deuses que não conhecem coisa alguma, não leva mal não, Marduk, mas não sabe nada. Mas nenhum de vocês louvou o Deus que dá vida. A vida que você tem, que eu carrego, que todos nós temos, é algo que nós recebemos como um presente, alguém nos deu, e vocês não louvam esse Deus que controla as suas vidas. Por isso Deus mandou aqueles dedos para escrever as palavras da inscrição, e o que está escrito lá é o seguinte, todo mundo acho que já viu isso, Mene, ou Mené, Tekel, Parsim, e ele vai começar a interpretar o que significa. Mene, você já sabe, mané. Quando eu aprendi, me ensinaram assim, gente, mas eu sei que não é. Esse é o significado da mensagem. Mene significa contado. Deus contou os dias do seu reino, do seu reinado, e determinou o seu fim. Você sabia que Ele contou os seus também? Que os seus dias e os meus também estão contados. Que existe um fim. O orgulho perde completamente o seu sentido. A arrogância não faz o menor sentido quando a gente percebe, nós não somos eternos. É temporário. Não vai durar
para sempre, é temporário. Esse é o significado da mensagem. Tekel significa pesado. O Senhor foi pesado na balança de Deus e não atingiu o peso necessário. Claro que não está falando da sua massa corpórea. Na maioria de nós teria atingido até mais do peso necessário. Mas ele está falando que você foi pesado, você foi medido, você foi avaliado no seu caráter, nas suas responsabilidades, em quem você deveria ser por causa da influência que você tem. E ficou faltando. Não foi o suficiente, não foi necessário. O que Daniel está falando para Beltsazar? Você tem responsabilidades. Aliás, todo mundo que atinge qualquer posição tem uma responsabilidade com aqueles que ainda não atingiram. A gente não entende muito bem isso, mas quem tem influência deveria usá-la para aqueles que não têm. Quem tem algum poder deveria usá-lo para aqueles que ainda não têm, em algum nível. Você é responsável, vai ter que prestar contas. Alguém está pesando você. E por fim, a palavra parsim, também pode ser peres, significa dividido. O seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Esse pessoal que está sitiando aí, em algum momento vai entrar. E naquela mesma noite isso aconteceu. Parece que no momento em que o dedo está escrevendo na parede, o rio está no seu lugar mais baixo e os soldados persas começam a entrar na cidade. E já era, não tem mais como voltar atrás. Beltsazar foi executado. Porque o Senhor Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem quer. A gente vive 2.000, 3.000 anos depois disso, a gente não sabe a grandeza disso. Mas o que significa que todos nós precisamos lembrar, com base nos escritos da Bíblia dos judeus, do Antigo Testamento, com base numa experiência que reis reais que existiram, governaram esse planeta, tiveram com o próprio Deus, como isso se aplica na minha e na sua vida. Nós precisamos hoje guardar e levar para casa o entendimento de que eu e você somos apenas isso. Você é somente um administrador do que Deus acrescenta na sua vida. Você é somente um administrador, um mordomo. Você não é o dono da casa, você é o caseiro. Ele deixa você usar, ele deixa você administrar. Você não é o dono do copo, da garrafinha térmica. Mas pode usar. Administra propriamente. Saiba o que fazer com isso. Ou você não reconhece que foi Ele que te deu? Você é somente um administrador que Deus acrescenta à sua vida. 2 aspectos sobre isso. Primeiro, é temporário. Sempre tem um fim. Pode ser que seja no final da sua vida, mas pode ser qualquer outro momento. Todo mundo tem uma história para contar. A nossa influência, o nosso poder, o nosso dinheiro, às vezes acaba. Tem um fim. Não haja como se não fosse assim. E mais importante do que ser temporário, você tem que prestar contas disso. Deus está te colocando numa posição para que você assuma responsabilidade naquele lugar. Quem está acordado, diga amém. Amém. Um dia todos nós vamos ter que prestar contas de como nós administramos todo o poder que Deus nos deu, toda a influência que Ele nos deu, tudo que Ele nos deu, todas as coisas, todas as posses que o Senhor colocou nas nossas mãos. Por quê? Porque o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e Ele mesmo escolhe quem quer para governá-los. A expressão Deus está no controle é mais real do que nunca. Quando você pensa no planeta, quando você pensa nos reinos, é Ele que manda, mesmo quando a gente não entende. Mas na nossa vida, sim, você decide se você vai dar controle a Ele ou não. Eu quero terminar dizendo para você, o pessoal da música pode subir, e daqui a um minuto eu vou pedir para você ficar em pé, então não fica devagarzinho espreguiçando não, fica em pé de verdade, daqui a pouco. Quando você perceber que a coisa ficou boa, que de vez em quando fica, quando você perceber que você tem finalmente a casa dos seus sonhos, do jeito que você queria, e você já reformou a sala e a cozinha para ficar melhor ainda, quando você perceber que tem finalmente o carro que você tanto desejou, e você para no sinal e fica olhando para os outros, pensando, eu sei o que vocês estão pensando. Quando você receber aquela promoção, quando você receber aquele convite que todo mundo queria receber, mas você recebeu, veio num papel todo bonito, e para não sair mostrando para todo mundo, você só bota em cima da mesa, sai, fica vendo se alguém vai olhar. E gente, foi isso, aconteceu.
Não esperava, mas é. Quando você ganhar aquele prêmio, quando você ganhar aquela placa, quando você ganhar aquela menção honrosa, quando você ganhar 10 mil curtidas naquele post, quando você conquistar 1 milhão de views, aquele momento que é seu, é o seu momento, você vai começar, se você for esperto, a perceber que tem mais alguém ali com você, que tem um monstro sentado no seu coração chamado orgulho, querendo dominar a sua vida, querendo pegar o controle da sua mão. O que você vai dizer para ele? Nananina, não, orgulho. Eu já vi que é você que está aí. Essa conquista, essas posses, essa posição, essa coisa que me exalta, nada disso é meu. Eu sou só um administrador. É temporário e eu vou precisar prestar contas. Orgulho, você não estava lá domingo, você não viu a mensagem. O Senhor Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. Ele é quem domina sobre a minha vida. Eu presto contas a Ele. Se eu ganho alguma coisa, para a glória dEle. Se Ele me dá alguma coisa, para que a algum nível o seu nome seja exaltado e glorificado. E quando você tiver, isso é que é importante demais, na presença de outras pessoas que você não fala para ninguém, mas você considera um pouco menores e inferiores a você, menos importantes do que você, com menos escolaridade, com menos influência do que você, e dentro de você, você começa a inflar um pouquinho, porque eles não sabem de alguma coisa que você sabe, você aprendeu, você é mais inteligente. Eles não aprenderam o que você aprendeu, eles nunca foram onde você foi, eles nunca viajaram para onde você viajou. Você sabe tudo daquele lugar, eles não sabem nada. Você sabe muito sobre aquele assunto, eles não sabem nada, eles nunca tiveram o que você tem. Sem perceber, mais uma vez, a não ser que você esteja ligado, a não ser que você perceba o Espírito dirigindo você. Sutilmente, ele vem se arrastando, ele vem tentando subir por você, o orgulho está se aproximando, querendo pegar o controle mais uma vez, porque você está se achando que é alguma coisa. Não me entenda mal, Deus ama o progresso, Ele quer você melhor do que você já foi ontem. Mas quem eu era ontem e hoje eu estou muito melhor, isso me torna arrogante, isso me torna orgulhoso, me torna alguém que daqui a pouco ninguém me suporta mais. Educadamente, pega o controle de volta e diz: nananina, não, orgulho, isso não é meu. Entrega o controle para o Senhor Jesus. Eu só administro isso, é temporário e eu vou precisar prestar contas. Orgulho, e é importante que você fale com ele, pode ficar de pé. Orgulho, eu não sei se você ouviu da primeira vez, mas o Senhor Altíssimo domina sobre todos os reinos. A palavra de Deus diz, quando Paulo exorta a igreja, ele fala: você precisa ficar atento ao que está acontecendo dentro de você. Ele fala expressões do tipo: destruir fortalezas, anular sofismas, levar cativo pensamentos à obediência de Cristo. E Paulo não nos dá outra alternativa. Ele fala: as armas que você tem são essas, são poderosas em Deus para destruir tudo isso. Você precisa abrir a sua boca e falar com Ele. Orgulho, não, você não vai mandar na minha vida. Você não vai controlar as minhas ações e muito menos as minhas reações. Você não vai decidir no meu lugar. Você não vai me roubar de mim mesmo. É assim que nós lidamos e neutralizamos o poder do orgulho na nossa vida. É assim que você garante que aquilo que você possui nunca vai possuir você. Tem coisas que a gente acha que é nosso, mas na verdade nós é que somos dele. De tão grande e poderoso que a gente acha que aquilo é. Como eu disse para você, você conhece a história de pessoas tão ricas que perderam tudo e se suicidaram. O que aconteceu? A vida acabou porque você perdeu dinheiro? Não, mas a deles acabou porque a vida era posse daquelas coisas. Não as posses faziam parte. O dinheiro é que mandava em mim. Ele era o meu Senhor. A minha identidade está toda nele. Se ele morrer, eu morro também. E o dinheiro foi feito para te servir, não para você servi-lo. Cuidado, porque se a gente não prestar atenção, algumas dessas coisas sorrateiramente entraram na nossa vida. Coisas que querem controlar, diminuir e determinar e dominar você. É assim, quando você olha
Vem nos olhos do orgulho e fala com Ele que você vai administrar o que foi colocado temporariamente nas suas mãos para realizar o que Deus planejou para você. Tudo que você tem hoje é temporário, mas é um presente de Deus para você administrar, com base no que Ele planejou para você. Tem gente aqui que precisa acordar para isso. Eu não sei se é o seu caso, mas você não é só um crente. Deus colocou você no corpo de Cristo. Você tem um lugar, você tem um papel, você tem uma função, você tem uma responsabilidade. Você não é um frequentador de igreja. Como eu queria que você soubesse disso. Ontem eu estava falando para um grupo de líderes e Deus colocou no meu coração uma pergunta: como é que você faz para que essas pessoas acreditem nelas como eu acredito nelas? Para que elas olhem para si mesmo como eu olho para elas. Eu lembrei de Gideão. Deus olhava para Gideão, uma coisa ele não conseguia enxergar. Homem valente, vai nessa tua força que eu coloquei aí. Como eu queria que você soubesse que o plano de Deus para você é grande demais. Como eu queria que você soubesse que a partir de você Ele vai fazer grandes coisas, que Ele vai usar o seu braço, os seus olhos, a sua boca, as suas pernas, se você quiser, se você deixar. Eu te prometo, nada vai te trazer maior realização, nada vai te deixar mais satisfeito do que saber: Deus usou a minha vida. Alguém diz amém? É assim que você é posicionado como alguém que Deus pode confiar mais. Ele te deu alguma coisa, Ele quer te dar mais. Mas para que Ele vai te dar se você vai ficar todo orgulhoso? Para que Ele vai te dar se você não sabe usar o que Ele já te deu? A Bíblia fala que se você não for fiel no pouco, não adianta te dar mais. Mas seja fiel no pouco para você ver, Ele vai acrescentar mais e mais e mais na sua vida. Não só dinheiro, eu estou falando de poder, de influência, de coisas também. Por quê? Porque você é um servo bom e fiel. Um bom administrador que não confunde as coisas e acha que é dono de tudo. Você entendeu que tudo é dele, mas Ele deixa você usar. Não, orgulho. Pega o teu controle de volta hoje. Decide que Ele não vai dominar a sua vida. Você recebe isso hoje? Amém? Feche seus olhos, ore comigo. Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Nós olhamos para o livro de Daniel hoje e precisamos te dizer muito obrigado, porque o Senhor preservou essas escrituras para que chegassem até nós. Um relato do próprio rei da Babilônia, falando: olha, é incrível o que Deus fez comigo. E outros relatos que vão revelando sempre a mesma coisa. Todo dia, Senhor, o orgulho aparece na nossa frente, todo dia. Ajuda-nos a percebê-lo, a identificá-lo, não deixar ele tomar conta, mas decidir: você não é dono da minha vida, Jesus pagou um preço, Ele é o dono da minha vida. Dá-nos, meu Pai, discernimento, coragem. Dá-nos, meu Pai, uma percepção cada vez mais clara, que a luz acenda no nosso coração, que a luz brilhe dentro de nós. Opa, eu te vi aí. Você não vai passar escondido. Eu vou me livrar de você, eu vou lutar contra você, eu vou matar você, orgulho. Você não vai ficar vivo aí dentro, não. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor nos dê mais uma vez oportunidades durante essa semana de perceber alterações, ajustes que a gente precisa fazer. E pela Tua graça, Senhor, vai ser uma semana maravilhosa, cheia da Tua presença e cheia de riquezas que vêm da Tua parte, na nossa mente, no nosso coração. Livra-nos, meu Pai, de perdermos essas batalhas, de perdermos para o orgulho. Nabucodonosor perdeu tão gravemente que perdeu a si mesmo. Nós não queremos, meu Pai, que isso aconteça, então te pedimos: ajuda-nos a manter firme a nossa direção, a nossa convicção, a nossa confissão. O Senhor Altíssimo domina sobre todas as coisas. Recebe toda a glória e toda a honra em nome de Jesus. Que todos dêem glória a Deus bem alto. Aleluia, louvado seja o seu nome.